O Viver Ciência está de volta. Estamos falando sobre a pesquisa Desaparecimento de Pessoas no Brasil, o fenômeno e os problemas de segurança pública. Quem vai fazer perguntas agora sobre a pesquisa é o advogado e presidente da Comissão de Segurança Pública da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Goiás, é o Rodrigo Lustosa. Eu gostaria de saber se os períodos de exceção experimentados pelo Brasil em um passado recente contribuíram de alguma forma para a banalização da questão dos desaparecidos. Se essa questão, de alguma forma, se tornou menor ou passou a ser considerada como algo menor desde então, se comparadas a outras questões de natureza análoga, tais como homicídios, sequestros e outros fatos de natureza semelhante à do desaparecimento. Ok, professor, fique à vontade. A ditadura militar produziu de fato, um fenômeno do desaparecimento, e inclusive a gente chama de desaparecimento civil no livro exatamente para diferenciar desse desaparecimento da ditadura militar. E o que existe é um esquecimento do desaparecimento de pessoas, porque o desaparecimento de pessoas, a rigor, não tem um fenômeno imediato. A explicação pode ser uma briga familiar, mas pode ser um homicídio também. O que a gente precisa é ampliar o leque da segurança pública e começar a verificar todos os fenômenos que estão envolvendo os problemas de segurança em geral. Ok, então vamos a mais uma pergunta. A atuação estatal nos casos de desaparecimentos leva em conta o perfil da vítima? Os agentes estatais responsáveis pela segurança pública tomam por base, na sua atuação, também noções pertencentes ao senso comum de justiça? A exemplo do Brocardo, bandido bom é bandido morto? Por favor. Eu gostaria até de contribuir na pergunta anterior, porque surgiu hoje um fenômeno, que é a questão, por exemplo, do tráfico de pessoas, que também é um tema que hoje é recorrente quando se fala de pessoas desaparecidas. Na África já existe um número significativo de pessoas que são levadas ao tráfico para roubo de órgãos e tudo mais. A gente não sabe ainda até que ponto no Brasil isso é uma realidade. Agora, em relação à questão do perfil da pessoa, eu acho que isso o Brasil, as estatísticas demonstram que a grande incidência de pessoas que são vítimas da violência e de homicídio são pessoas de cor, e geralmente nas áreas marginais das cidades, e que estão certamente associadas às questões sociais. Questão realmente do extrato social. Ok, quero agradecer a participação do nosso especialista que contribui então para este quadro. E a gente continua. Como é possível fazer pesquisas relacionadas à sociologia na Universidade Federal de Goiás? É o que vamos saber agora no quadro Caminhos da Ciência. O programa de pós-graduação em Sociologia tem o mestrado e o doutorado, mas nós temos também na Faculdade de Ciências Sociais o programa de pós-graduação em Antropologia com mestrado e o programa de pós-graduação em Ciência Política com o mestrado também. Além disso, temos uma especialização em políticas públicas. O aluno de iniciação científica ele já pode, desde o primeiro semestre, procurar um professor ou um grupo de pesquisa para iniciar os seus estudos em alguma área das ciências sociais, seja ela na sociologia, na antropologia ou na ciência política. Então, desde o início do curso, a gente estimula os nossos estudantes a procurarem um pesquisador ou uma equipe de pesquisas para se inserir e começar a aprender a fazer uma pesquisa acadêmica. O programa de pós-graduação em Sociologia, ele oferece 5 linhas de pesquisa. A primeira linha é Direitos Humanos, Diferença e Violência. É uma linha que vai discutir os temas das desigualdades sociais presentes na realidade brasileira a partir dos marcos da diferença. Sexualidade, gênero, questão étnico-racial, entre outras, levando em consideração também o tema dos direitos humanos e um tema importantíssimo para a realidade atual, que é a discussão em torno da violência. Nós temos também a linha de cultura, representações e práticas simbólicas. Temos também a terceira linha de pesquisa, que é a linha trabalho, emprego e sindicato. A quarta linha é a linha de práticas educacionais na sociedade contemporânea. E a última linha é a linha movimentos sociais, poder político e transformação social. Para os candidatos ao mestrado, é fundamental um diploma de graduação em ciências sociais
ciências humanas ou áreas afins. E para o candidato ao doutorado, ele precisa ter, além da graduação, né, um curso de mestrado também na área de ciências humanas ou áreas afins. Em geral, nós lançamos o edital no final do primeiro semestre ou início do segundo semestre, meados de julho, agosto, e o processo de inscrição é, em geral, no mês de outubro, e o processo seletivo acontece também no mês de novembro. Eu quero agora abrir um espaço para que vocês façam as considerações finais, algo que não tenha sido colocado ainda na nossa conversa, que seja relevante, por favor, professor. Bom, acho que um primeiro dado que seria fundamental, que é algo muito elementar, é a constituição de material de apoio para os familiares de pessoas que desaparecem. Ou seja, quando o seu filho desaparecer, você precisa de ter algumas informações mínimas sobre o que fazer, aonde buscar apoio, né, o que você tem que fazer nas primeiras 24 horas, nas primeiras semanas, né, ou nos primeiros meses. Então, falta essa estrutura mínima de orientação para que os familiares possam saber o que fazer, como agir. Então, é um material simples que já existe em vários lugares do mundo e existe em alguns lugares do Brasil, mas a gente tem essa carência. O segundo é realmente construir uma boa base de dados. Se eu quiser saber quais são as razões, né, o que está realmente interferindo, eu preciso ter uma boa base de dados sobre os desaparecimentos de pessoas no Brasil. Doutor Marcelo, fica à vontade. Eu gostaria de colocar não só a federação, mas a categoria dos papiloscopistas à disposição da ciência, né, da universidade, dos pesquisadores, que essa interação com a papiloscopia como área da criminalística possa contribuir, né, com o objetivo de diminuir ou mesmo de dizimar esse grande número de pessoas desaparecidas e que a gente possa atuar na prevenção desses fatos. Ok, professor, só para frisar esse gancho, há casos bem-sucedidos diante de todos esses números. Sim, né, a gente tem... A maior parte dos casos são solucionados, né, em pouco tempo. Ou seja, quando um garoto desaparece, a possibilidade dele retornar para casa também é grande, porque como é um conflito familiar, esse garoto foge de casa. Mas se estabelecer lá fora também não é uma coisa simples. Às vezes uma semana depois ele volta. Então, agora, existem os casos que a pessoa passa 20 anos e não tem retorno. Ok. Este foi o Viver Ciência, uma promoção da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFG e uma realização da Fundação RTVE. Aqui mostramos que o conhecimento científico está ao nosso alcance. Continue acompanhando a programação da TV UFG e até a próxima semana.